Não sei. Oxe, Ah lá. ó, saiu mesmo. Espera eles entrarem de novo. Eu não entendi por que não. Estranho. Será que eles não estavam com e-mail institucional? É, só se foi. Quando a pessoa começa a Mas todo mundo gravar está na reunião assim, com o institucional? Vai ver, deve ter sido tirado da reunião porque estava sem o e-mail institucional. Não, agora ele conseguiu entrar. Ô Fabrício, tá na reunião aí? Eu acho que ele conseguiu entrar aí. Responde aí, Fabrício. Você tá na reunião, hein? Bom dia. Ah, tá aí. Então, beleza. Vamos lá, vamos começar então. Pessoal, o número 80, aí temos as alternativas aqui, né? Múltiplo de 8, divisor de 120. Então, era só a gente analisar cada uma das alternativas e marcar qual seria a verdadeira. O número 80, ele é múltiplo de 8, mas porém, não é divisor de 120, tá? Então, vocês têm que estar atentos aqui a essa questão de múltiplos e divisores, tá bom? Que é a matéria que a gente estudou aí durante o decorrer do ano. Na letra B, múltiplo de 4, divisor de 130. Ele é múltiplo de 4, mas não é divisor de 130, né? Se eu pegar aqui o 130 dividir por 80, eu não consigo uma divisão exata. Múltiplo de 5 e divisor de 160. A alternativa correta é essa aqui, tá, gente? O, o número 80, ele é múltiplo de 5, né? Porque 5 vezes 16 é 80 e ele é divisor de 160. 160 dividido por 80 é igual a 2. Tá bom? Então, nesse caso aqui, atividade, essa questão. alternativa C, tá? Quem que... Eu não escutei o que você falou. Repete, por favor. Então, eu errei essa alternativa. Pensei que era a letra A. Ah, tá. Beleza, pessoal? Então é só ficar atento aí quanto a essa questão de múltiplos e divisores. Bem tranquilo isso aqui, viu, gente? Vamos para a próxima. O menor e o maior divisor de 18 são, respectivamente, iguais a. Pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala em divisor, a gente tem que lembrar o seguinte: o menor e o maior divisor. Gente, quando a gente vai falar sobre os divisores de qualquer número, o 1, ele é divisor de todos os números, certo? Então, o menor divisor de um número vai ser sempre o número 1, tá bom? Vou até escrever isso aqui, ó. O, um momentinho aqui, que eu vou mudar essa letra aqui. O menor divisor de um número é sempre o número 1, tá bom? E o maior divisor de um número, gente? O maior divisor de um número é sempre o próprio número, tá bom? Então, qual que é o maior divisor de 18? É o 18. 18. O maior divisor de um número é o próprio número, tá bom? Então, lembrem-se disso para a prova. É sempre o próprio número. Então, o maior divisor de 18, 18. E o menor divisor de 18? O número 1. Qual que é a alternativa, então? Alternativa B, tá?
Deixa eu marcar aqui. Prontinho. Número 3. Bem tranquilo, né, gente? Sem dúvida, né? Número 3. Ah, pessoal, eu não esqueci de falar com vocês. Não der tempo da gente corrigir hoje todas as questões, não tem problema, tá? O que eu vou fazer? No dia da nossa prova, lá em 16 de agosto, antes de eu passar a prova para vocês, eu termino a correção, tá bom? Então não se preocupem se não der tempo, ok? Os números 5 e 10 são. Então vamos lá. Aqui está falando de divisíveis e divisores, tá, gente? Então, qual que é a informação aqui que vocês têm que lembrar para a prova que eu já falei com vocês sobre isso? Divisíveis. Divisíveis parece com divisores, não parece, gente? Porém, é só videoaula, tá, Pedro Henrique? Divisíveis parece com a palavra divisores, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, vocês têm que prestar atenção nesse detalhe aqui. Divisíveis é o mesmo que múltiplos, tá? Então, divisíveis é o mesmo que múltiplos. Ô, gente, o tamanho que eu estou escrevendo aí tá dando para vocês acompanharem direitinho? Sim. Sim. Tá, né? Se tiver muito pequenininho, vocês dão um zoom na telinha aí, tá? Vocês já sabem, né, o macete. Daqui dá para aumentar também, quer ver? Não, mas fica muito grande. Deixa eu ver aqui. Fica muito grande, não vai aparecer tudo aqui para mim, não. Então, divisíveis é o mesmo que múltiplos. Então, vamos lá, ó. Eu posso fazer essa questão aqui substituindo a palavra divisíveis por múltiplos. Então, os números 5 e 10 eles são múltiplos, né? Divisíveis por 60. Eles são múltiplos de 60? Não, pessoal, tá? Veja bem, o 60, ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 10, mas o 5 e o 10, eles não são múltiplos de 60, tá bom? Eles são múltiplos de 90? Também não, né? Então, tem que ficar atento quanto a essa palavra divisíveis. Agora, os divisores são aqueles números, né? Que eu posso dividir, ó. Divisores. Ah, gente. Ah, não, tá certo. É esse aqui mesmo, tá? Divisores de 65. Gente, os números 5 e 10 são divisores de 65? O 5 é, pessoal, tá? Eu posso dividir 65 por 5. Agora, 65 dividido por 10 não vai dar divisão exata. Então, a alternativa correta, alternativa D. Eles são divisores de 110. O 110 eu posso dividir por 5, posso dividir por 10. Tá bom? Entenderam aqui a diferença de divisíveis e divisores, galerinha? Tudo certinho? Sim. Ok. Vamos então aqui para número 4. Vamos lá. Pois bem, deixa eu... Essa aqui parece que é mais complicada, hein? Vamos ver se é mesmo. Pronto. 3 torneiras estão com vazamento. Então, da primeira torneira, cai uma gota de 3 em 3 minutos. Tá? A cada 3 minutos cai uma gota. Da segunda, de 6 em 6 minutos. E da terceira, uma gota de 9 em 9 minutos.
Exatamente às 2 horas cai uma gota de cada torneira. A próxima vez que pingarão juntas novamente será né? Que horas então que vai pingar essas gotas novamente? Vamos lá, pessoal. Olha só. Essa questão aqui, gente, é uma questão de MMC, tá bom? Então, nós temos que calcular aqui o MMC entre os números. Então, não cai uma gota de 3 em 3 minutos, né? Outra gota de 6 em 6 minutos e outra gota de 9 em 9 minutos. Então, nós vamos calcular o MMC desses três números aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui aquela tabelinha, né? Que vocês já sabem. A gente escreve os números e faz uma reta vertical, correto? E aí a gente começa a dividir, pessoal. Aqui, primeiramente, eu vou dividir por 2, tá? Então, divido esses números aqui por 2, ó. O 3 dividido por 2, eu não posso dividir. O 6, esse 6 aqui, deixa eu aumentar a tela aqui. Espera aí. Não vai dar certo aumentar, não, tá? Tem que ser pequenininho assim mesmo, gente. Dá zoom aí. Esse número 6 aqui dividido por 2 igual a 3. E o número 9 eu não tenho como dividir por 2, então eu deixo ele aqui. Tá? Agora eu posso dividir aqui por 3. Correto? Então, por 3 aqui igual a 1. 3 dividido por 3 igual a 1. 9 dividido por 3 igual a 3. Então, divido aqui de novo por 3. 1 que eu não divido, outro 1 também não. 3 dividido por 3 dá 1, né, pessoal? Pronto, ó. Depois que todo mundo vira número 1, eu não preciso mais dividir. Aqui agora eu vou escrever o resultado, tá? Então, se eu estou calculando o MMC, eu tenho que multiplicar esses números aqui, ó. Então, 2 vezes 3. 3 vezes 3, né, gente? Eu escrevo aqui como um 3 ao quadrado, certo? Então, 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9, 18. Então, o MMC aqui, MMC igual a 18. Tá? Então, o que quer dizer esse 18 aqui? A cada 18 minutos, de 18 em 18 minutos, vai pingar as gotas da torneira, todas juntas. Aí aqui no exercício falou que exatamente às 2 horas cai uma gota de cada torneira. Então, às 2 horas caem, as gotas das três torneiras caem juntas. Então, daqui quantos minutos vai cair de novo essas três gotas? Daqui a 18 minutos. Se era 2 horas, daqui a 18 minutos, 2 horas e 18 minutos. Ok? Então, a resposta aqui, letra C, pessoal. Tá? Essa daqui é um pouquinho mais complicadinha. Alguma pergunta nessa questão aqui? Não. Não, né? Muito bem. Vamos partir, então, para número 5. Isso. Esse aqui é um pouco grande. Um pouco mais difícil também. Tá? Gente, a primeira questão, a última questão aqui que nós fizemos era de MMC. Essa questão aqui, pessoal, número 5,
já é de MDC, tá? MDC. MDC, deixa eu escrever aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Máximo divisor comum, tá? MDC. Então, como que eu vou... Vamos ler a questão aqui, né? Na escola onde eu estudo, será inaugurado um teatro e o arquiteto responsável pela obra fez a seguinte representação. Então, essa aqui é a representação do teatro, né? O palco, setor A, setor B. Ô, gente, a minha tela aqui travou, as suas travaram, travou também? Não, né? Só a minha aqui. Sim, travou aqui. Por que será, né? É. Mas travou só a sua imagem. A da compartilha. O que você tá compartilhando não travou, não. Agora Ah, o compartilhamento voltou para mim. tá, beleza. Então, de acordo com os dados fornecidos, esse teatro possuirá 3 setores para acomodar o público: setor A, setor B e setor C. O setor, o setor A, de frente para o palco, com 60 poltronas, o setor B, com 20 poltronas, e o setor C, com 20 poltronas. O número de poltronas por fileira será nos 3 setores, e esse número deve ser o maior possível. Então, qual será o número de poltronas por fileiras? Então, gente, como está falando aqui sobre maior possível, toda vez que vocês observarem uma questão que fala sobre o maior possível, então é uma questão de máximo divisor comum. O que é que nós vamos fazer aqui, então? Vamos calcular o máximo divisor comum. Ah, professor, entre quais números, né? MDC. Entre os números 20, o 60 e o 20. Beleza? Então, vamos calcular o MDC entre esses números aqui, que são essas poltronas aqui, né? O setor das poltronas. O setor B vai ter 20 poltronas, o setor A, 60 poltronas, e o setor C, 20 poltronas. Gente, se eu vou calcular MDC, se os números são iguais, não precisa de eu repetir os números aqui, não. Eu posso tirar um, tá bom? Então, na hora que eu for calcular aqui, eu posso calcular só o MDC entre o 20 e o 60. Eu não preciso escrever o 20 aqui de novo, não. Porque você vai escrever mais sem necessidade. Não é necessário escrever outro número 20 aqui, não, tá? Toda vez que repetir, você pode fazer isso, que repetir o número. Então, vamos lá. Vamos dividir isso aqui. Aqui eu divido por 2. Eu vou encontrar o número 10 e vou encontrar o número 30. Divido por 2 de novo. Vou encontrar tá só um momento aqui. Deixa eu ajeitar aqui para ficar certinho. Aí. Gente, dividindo aqui por 2 novamente, o número 10 dividido por 2 dá 5. E o número 30 dividido por 2 dá 15, né, pessoal? Muito bem. Agora, eu posso dividir por 3. O 5 eu não consigo dividir por 3. O 15 dividido por 3 é 5. Então, eu venho aqui e divido o número 5 por 5, que vai dar 1. Muito bem. E aqui também vai dar 1. Beleza, terminei minha divisão. Gente, quando eu faço MMC, né? Quando eu estou calculando o MMC, eu vou ali e multiplico todos os números. Para calcular o MDC, pessoal,
é um pouco diferente, tá bom? O que que eu tenho que fazer? Eu vou marcar aqui os números que eu consegui dividir pelos dois ao mesmo tempo. Olha só, o número 2, que foi o primeiro que eu dividi. Quando eu dividi o 20 e o 60 por 2, eu dividi os dois números ao mesmo tempo? Sim, ó, eu dividi o 20 e dividi o 60. Então, eu venho aqui e eu vou circular o número 2, vou marcar ele, tá? Quando eu dividi aqui por o 10 e o 30 por 2, eu consegui dividir também os dois números. Então, eu marco esse 2 aqui também. Quando eu dividi por 3, eu só dividi o número 15, eu não dividi o número 5. Então, eu não vou utilizar esse 3 aqui. E quando eu dividi por 5, eu dividi também todos os dois números. Então, eu vou marcar o número 5, tá? Então, é assim que eu faço essa marcação aqui para eu calcular o EMDC. Depois que eu marquei os números, eu venho aqui e multiplico somente aqueles números que eu marquei, tá? Eu marquei com um círculo ali, você pode marcar da maneira que você achar mais conveniente. Então, 2 ao quadrado vezes 5, tá? Aqui, ó, vou colocar um 2 aqui. Vou apresentar isso aqui como 2 ao quadrado. Gente, 2 ao quadrado vezes 5, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20. Então, quantas poltronas terá em cada fileira aqui desse teatro? Em cada fileira desse setor aqui do teatro, serão 20 poltronas, pessoal. Letra C. Tá bom? Mais complicadinho esse aqui, hein, gente? Alguma pergunta nesse exercício aqui? Não. Não. Não? Professor, Tranquilo? Oi? Fala. era obrigatório fazer essa conta? É que eu fiz de uma forma diferente e não usei conta. Não? É, Também não usei conta, não. Eu Eu fiquei fiz de cabeça. Era tipo assim, tava dizendo que o maior que tinha que ser com a mesma quantidade, cada fileira, e o maior número possível. Aí eu fui lá e pensei, na, no setor A tem 60 poltronas. Então, se dividir por 3 dá 20. Então dá para fazer 3 fileiras. E aí uhum, faz 20 fileiras na B não, uma fileira na B e uma fileira na C. Aí deu 20. Eu cliquei em 20 poltronas por fileira. isso. Correto, não tem problema não, tá? Aqui ficou tranquilo, né, de fazer mentalmente. Mas, não sei, né? É importante saber como fazer aquela resolução, porque às vezes, se for um número grande, você não vai conseguir fazer isso de cabeça, né? Mas tudo bem, não está errado, não. Mas eu Eu- sei fazer, né, dessa forma que você fez. Aham, sem problema. Não, não tem problema, não, tá? Mais algum comentário, gente? Não? Não. Vamos para essa aqui, então. Então, encerrando esse assunto aí de múltiplo divisor, MMC, MDC, nós vamos partir aqui agora para ângulo, tá? Muito bem. Ô, professor, o senhor vai colocar o gabarito no grupo? Vou pôr essas resoluções lá, tá? No sinal de entroncamento oblíquo, que é o nome desse sinal aqui, podem ser identificados três ângulos. Com relação às suas medidas, esses ângulos são classificados como. Gente, vou mostrar para vocês aqui quais são esses ângulos, tá bom? Ó,
Vou fazer o entroncamento aqui. Pronto, tá aqui. É um parecido com um Y, né? Então, onde estão esses ângulos aqui, gente? Eu tenho um ângulo aqui, ó. Muito bem. Eu tenho um outro ângulo aqui, ó. Certo? E tenho mais um ângulo aqui, ó. Isso aqui também é um ângulo, tá, gente? Então, tá aí os três ângulos. Beleza? Meus recursos aqui são limitados, por isso que ficou feio desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu acho uma forma melhor de escrever isso aqui. Espera aí. Aqui tem um ângulo, né? Muito bem. Aqui temos outro ângulo. Gente, não, vai ter que ser feio daquele jeito mesmo, tá? Vocês me perdoem. Nossos recursos aqui são limitados, né? Tá bom. Tá, professor, pelo menos dá pra gente entender. Então estão aqui os três ângulos. Gente, o que vocês têm que saber aqui nesse exercício de ângulos? Os conceitos, tá bom? Quais que são esses conceitos aqui? Ângulo, vamos ao primeiro aqui, ângulo obtuso, né? O que é o ângulo obtuso? Maior que 90 graus, tá, pessoal? Maior que 90 graus. O que é um ângulo reto? Ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. O que é um ângulo raso? Ângulo raso menor que 90 graus e ângulo. Opa, espera aí, gente. Tem trem errado aqui. É ângulo agudo, não, professor? Ângulo raso igual a 180 graus. Desculpa. Ângulo agudo. Gente, é muito esquisito quando a gente tem que digitar e falar ao mesmo tempo. Você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você acaba falando uma coisa, escrevendo outra. É difícil, tá? Mas vamos lá. Ângulo agudo é menor que 90 graus. São esses quatro conceitos que apareceram aqui. Gente, eu acredito que vocês têm noção do que é um ângulo de 90 graus, correto? Um ângulo de 90 graus, né? Vamos escrever aqui, por exemplo, esse retângulo. Eu vou apagar aqui essas partes desse retângulo. Um ângulo de 90 graus, pessoal, você tem que ter em mente que é como se fosse esse ângulozinho aqui, ó, tá? Aqui, ó. A gente chama de ângulo de 90 graus aqui. É como se fosse um chão e uma parede, tá? Então, é só para você ter noção aqui, ó, do que é um ângulo de 90 graus. Vou deixar aqui, tá? Um ângulo de 180 graus é o dobro aqui de 90 graus, né? Então, é como se eu pegasse aqui e deitasse essa parede. Se a parede viesse ao chão aqui, né? E ficasse toda caída, esse seria um ângulo de 180 graus. Deixa eu dar um exemplo aqui também para vocês. Professor, Oi. Ana Júlia teve que sair da reunião. Aí ela colocou lá no chat o nome dela. Tá ok. Não tem problema não. Ô, professor, aqui, a internet aqui da minha casa tá muito ruim. Aham. Beleza. O que der para acompanhar aí, né? Gente,
esse aqui é um exemplo de um ângulo raso, tá? Vou colocar aqui também para vocês, para não ter dúvida. Então, vamos lá. Com relação às suas medidas, esses ângulos são... Ah, tá, deixa eu escrever aqui. 180 graus. Muito bem, gente. Relembramos os conceitos, então, né? Então, vamos às classificações dos ângulos. Pessoal, esse ângulo que está em azul aqui, ó, é o ângulo de 180 graus, que é igual a esse aqui, certo? Então, eu tenho um ângulo raso. Esse ângulo que está em vermelho é esse ângulozinho pequeno, é um ângulo agudo. Então, eu tenho um ângulo agudo e esse outro ângulo aqui, que está representado por preto, é um ângulo maior que 90 graus. Então, eu tenho um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo raso, tá? Agudo, obtuso e raso. Letra C, tá bom? A alternativa que tiver ângulo reto está errada, porque não tem ângulo reto aqui nessa atividade. Gente, essa atividade é muito fácil. Eu só demorei nela para eu relembrar com vocês aqui as classificações dos ângulos, tá? Mas isso aqui é muito fácil. Isso aqui é atividade que vai cair na prova e você vai acertar tranquilamente, né? Logicamente, quem está participando da revisão, né? Não tem como errar isso aqui, não. Muito tranquilo, tá? Isso aqui é para ajudar mesmo. Número 7. Muito bem. Na figura, os três ângulos indicados têm a mesma medida. O valor de cada ângulo x é... Opa, vamos lá então. Deixe-me copiar isso aqui para a gente trazer para explicar para vocês a dinâmica disso aqui. Olha só, gente. Eu tenho aqui então esse... Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Só um momento, gente. É para ficar melhor, para explicar para vocês, tá? Cadê? Tá aqui. Muito bom, pessoal. Eu somente ampliei a imagem aqui, tá? Então, veja bem, gente. Essa parte aqui, ó. Vou traçar aqui um círculo para fazer igualzinho lá. Gente, esses três ângulos aqui, ó. Se eu somar esses três ângulos, pessoal, a soma desses três ângulos é igual a 180 graus. Né? Acredito que todo mundo visualizou, né, que nós temos três ângulos aqui dentro. Então, ó, a soma desses três ângulos eu falei 180? Quanto que eu falei? 180. É 360, não, professor? 360, tá, gente? Se eu falei 180, eu falei errado. Desculpa, tá? 360 graus. Ok? Então, a soma desses três ângulos é 360 graus. Se são três ângulos aqui, ó, formando 360 graus, então, cada ângulo mede 120 graus, né, gente? 120 mais 120 mais 120, 360 graus. Então, cada ângulo mede 120, né? 360 dividido pelos três ângulos, 120 graus cada um. Outra questão de graça, tá?
Aí ele perguntou assim, né? O valor de cada ângulo x. É porque ele chamou cada ângulo desse aqui de x, tá bom? Então, assim, não tem complicação nenhuma aqui, não. Muito tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Que bom. Vamos então para número 8. Acho que todo mundo vai fechar essa prova, se Deus quiser. Número 8. Ah, tá. Metade de 3 meios. Vamos lá, então. Agora, nós vamos falar de fração, né, gente? Fração. Metade de 3 meios. Gente, quando você vai calcular a metade de um número, o que geralmente você faz com o número para você calcular a metade dele? Eu divido ele por 2. Isso. É isso mesmo que eu queria a resposta, tá? Parabéns. Para eu calcular a metade de um número, eu tenho que dividir por 2. Então, eu quero saber. Gente, eu escrevi a fração desse jeito aqui no Forms, porque eu não consigo escrever fração lá no Forms, tá bom? Da forma comum aí que a gente conhece, tá? Então, por isso que eu fiz a fração dessa maneira aqui. Então, eu quero calcular a metade de 3 meios. Então, o que eu faço com 3 meios? Eu vou dividir, então, 3 meios por 2. Não é assim que a gente calcula metade? Beleza. Vou dividir 3 meios por 2. Só que aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com fração. Então, a gente tem que lembrar as regras da fração. Como que eu faço divisão de fração, né? Eu tenho que repetir a primeira fração. Deixa eu escrever isso aqui. Divisão de fração. Então, devemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Então, é assim que nós vamos fazer a divisão dessa fração. Alguém escreveu alguma coisa, eu não consegui ler, não. Tá bom? Então, deixa eu aproveitar isso aqui que eu já fiz. Tá aqui, 3 meios. Então, aquilo que era divisão vai virar multiplicação, tá bom? Professor, Oi? parece que o meu enviou um link no chat, mas eu não enviei link. Tá. Não, o seu costuma toda chamada enviar tá aparecendo assim, compartilhei um arquivo, alguma coisa do Jamboard com a reunião. Aí Mas não, aparece o link. mas não fui eu que fiz isso, não, gente. Não lembro de copiar nada, não. Tá. Você tá doido? Aí das outras reuniões também enviou um ou 2 links. Eu acho que eram iguais. Tomara que não dê problema, né? Vamos lá. Gente, então aquilo que era divisão virou uma multiplicação e o inverso de 2 é meio, pessoal. Lembram, né, que quando a gente tem um número inteiro, é como se esse número fosse uma fração de 3 sobre 1, por exemplo. Lembra que eu falei isso com vocês? Pois é, então o inverso de 2 é 1 sobre 2, é meio. Agora é só eu fazer a divisão. Lembram da regra desculpa, agora é só eu fazer a multiplicação. A regra de multiplicação de fração é bem tranquilo. Eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, 3 quartos é a metade de 3 meios, tá? Tranquilo aqui, gente? Então, eu marquei o mesmo, porque não tinha opção de um meio. Pois é. Ficou bem entendido aqui como que a gente calcula metade de um número? Sim.
Eu marquei essa resposta mesmo. No início eu fiquei meio em dúvida se era, mas depois eu consegui marcar. Metade de um número é só você dividir um número por 2, tá bom? Deixa eu fazer essa aqui. Só um momento para eu copiar isso aqui. Em uma grande indústria, metade dos funcionários vai ao trabalho de bicicleta, a quarta parte em automóvel e os outros 200 usam transportes coletivos. Quantos funcionários há nessa indústria? Então, vamos lá. Gente, metade desses funcionários, eles vão de bicicleta. Como que eu vou demonstrar isso aqui para vocês? Olha só. Vamos supor, pessoal, que a quantidade total de funcionários da empresa está representada nesse quadrado aqui, tá? Então vamos lá, ó. Metade dos funcionários vai ao trabalho de bicicleta. Então nós vamos dividir esse quadrado ao meio, ó. Vamos dividir esse quadrado aqui ao meio e vamos representar aqui a metade dos funcionários, tá bom? Então, a metade desses funcionários aqui, eles vão trabalhar de bicicleta. A quarta parte vão trabalhar de automóvel. Deixa eu representar aqui para vocês, então, ó, a quarta parte desses funcionários. Vou representar aqui de verde. Gente, se aqui há a metade, não é isso? A quarta parte é um quadradinho desse aqui, ó. Não é? Ó? 1, 2, 3, 4. Ó. Então, a quarta parte vai trabalhar de automóvel. E os outros 200 funcionários usam transporte coletivo. Então, se eu representei aqui a metade dos funcionários, a quarta parte dos funcionários, os outros 200 funcionários, só pode ser esse pedacinho que sobrou aqui, ó. Tá bom? Os outros 200 funcionários. Os outros 200 funcionários é essa outra quarta parte aqui que faltou. Tá bom? Então, gente, se a quarta parte é 200 funcionários, quantos funcionários, então, nós temos aqui? 200 também nessa quarta parte, correto? E nessa metade aqui, nós temos, nessa metade aqui, 800 funcionários. Beleza? Então, 200. Opa, aqui 800, gente. 400, tá? Não, professor. Então, Essa metade é o na dobro hora que você dessa quarta. colocou 800, eu pensei assim, acho que eu errei essa questão. Mais uma questão que eu errei. Aí você colocou Não. 400. A gente falando e escrevendo, e é complicado aqui. Então, desculpa aí, tá? É 400 mesmo. Então, uma quarta parte 200, a outra quarta parte 200 e a metade 400. É só somar todo mundo. Então, quantos funcionários que há nessa indústria aqui? 800 800. funcionários. Beleza? Errei feio. Não é tão fácil, tá bom, gente? Mas também não é impossível de se fazer, não. É só ficar atento. Por esse esquema aqui de gráfico, fica bem mais tranquilo de entender isso aqui. Né? Todo mundo conseguiu compreender direitinho? Sim. Sim. Ok, pessoal, eu vou encerrar agora a reunião, porque eu tenho que fazer reunião com o sétimo ano, tá bom? Então, vou me despedir de vocês rapidinho aqui e coloca o nome de vocês no chat de mensagens, tá bom? Para a gente constar a presença de vocês. Tchau, tchau, tá, pessoal? Bom.